dentro do contexto de 7 chakras básicos do seu corpo energético. Nós começaremos falando pelo seu chakra coronário. Como a experiência pelo seu chakra coronário, sob a perspectiva do seu chakra coronário. Vamos lá. Pontos implicam em conexão, conexões implicam em chakras. Esses chakras são pontos de luz que existem, de certa maneira, em nosso corpo energético, perfeito? Dá para se aprofundar muito aqui, mas não é o objetivo, perfeito? Futuramente nós vamos falar sobre isso de uma maneira muito mais específica. Qualquer coisa é só fazer um atendimento comigo, qualquer coisa é só me chamar no direct. Vamos lá. Existem esses pontos de conexão, existem os chakras cósmicos, por assim dizer, tá? Que estão, de certa maneira, fora dessa modalidade de existência, digamos assim, humana que nós estamos experienciando aqui no mundo, aí com seus 2 pezinhos no chão e com a sua cabeça aí em cima do seu pescoço, correto? Eu acho que é assim, não é? Mas enfim, do seu ponto de vista, da sua perspectiva humana, nós temos 7 chakras, de certa maneira, aí. Na nossa vida humana, no nosso cotidiano, 7 frequências, certo? Assim como o arco-íris tem 7 cores, assim como o dia tem, assim como a semana tem 7 dias, perfeito? Existe muito essa correlação do 7, né? Então, existem 7 perspectivas, de certa maneira, né? Da sua consciência filtrar informações da sua experiência, né? Da sua experiência enquanto ser humano, perfeito? Então vamos lá, gente. Nós temos chakras cósmicos, certo? Né? Por exemplo, acima da sua cabeça, tá? Acima da sua cabeça aí uns 2, 3 palmos, tá? Talvez, sei lá, me vinha uma intuição mais, né? 7 palmos, talvez varia, né? Assim, existe uma bola de luz, tá? Né? O chakra coronário, perfeito? Então, de certa maneira, ele está fora no corpo. Nós temos, assim, 6 vórtices no nosso corpo. Existem mais, tá? Mas, assim, 6 vórtices básicos, tá? No nosso corpo, né? E um deles está fora, né? Na verdade, vários estão, tá? Mas um principal, desses 7 principais, um deles está fora. É o coronário, perfeito? E, assim, o coronário, ele está relacionado com a nossa modalidade humana aqui. Só que o coronário, ele é como se fosse, assim, um grau mais elevado, né? É a modalidade humana em um contexto mais elevado, né? Então, muita gente fala que o chakra coronário, ele é o chakra, né? A coroa, né? A conexão com o divino, correto? Não está errado, é isso mesmo. Mas existem muitos e muitos outros chakras, né? Em outras modalidades de existência cósmicas, por assim dizer. E vamos lá, não é apenas os seres humanos que possuem chakras, tá? Eu falo assim, que os chakras são, de certa maneira, né? Os 7 chakras básicos são, de certa maneira, 7 frequências, né? 7 delimitações de todo o processo, certo? De todo o circuito psíquico, tá? No contexto humano. Eu digo no contexto humano, né? Porque, assim, eu estou falando para humanos, de certa maneira, né? Mas, assim, os animais também têm, né? Os animais, os cachorrinhos ali, os gatinhos, eles também têm, né? Inclusive, assim, os passarinhos, já é um pouco, são chakras diferentes, tá? Não são, de certa maneira, 7, mas é tipo 1, né? Só que um muito forte, com uma carga telúrica, né? Os insetos também têm, de certa maneira, tá? Inclusive, existem outras modalidades de vida que o pessoal chama de extraterrestres, né? E, enfim, aqui no Domus Experience, nós trabalhamos chutando o pé na porta, tá? Então, peço perdão para não quero de certa maneira atrapalhar a crença de vocês, mas eu trabalho com fé, trabalho com força, eu não trabalho com crendice, perfeito? Então, olha, supostamente existe ET, tá? E supostamente existem extraterrestres, tá? Eu já digo que no astral aí, o astral é totalmente extraterrestre e a Terra não é da Terra. Vamos começar por aí, né? Já tá bom, tá? E existem outras consciências que não necessariamente são humanas e elas também possuem esses 7 chakras aí, de certa maneira aí, né, no contexto básico, certo? Umas com uma atuação específica mais, por exemplo, no chakra frontal, uma desenvoltura, né, psíquica, né, psiônica mais o frontal, outra mais o cardíaco, mais o coração e por assim vai, né? Perfeito? E é assim que funciona. Chutando a porta, chutando o balde, tá? Mas sem querer gerar dano na mente, na consciência de vocês, tá? Mas essa é a experiência que eu tenho, tá? Esse é o meu nível de realidade, é o grau de realidade que eu partilho, perfeito? Tá? Então, assim, nós temos o chakra coronário, tá, gente? Olha, como vocês estão vendo aí, tem os cósmicos, né? Por exemplo, estrela da alma, o chakra causal, né? O estrela da alma ali seria, de certa maneira, a conexão com a sua mônada, né? Com o eu superior, com o que o pessoal chama de SAG, né? Sagrado Anjo Guardião, né? No meu ponto de vista, tá? Aí nós temos, por exemplo, o causal, né? O causal que fica, de certa maneira, atrás da nuca, muito pouco abordado, tá? Aparentemente, eu ouvi o Exu Ventania falando que existe e eu tentei sentir, né? Aparentemente tem mesmo, né?
Então, assim, aparentemente, pela minha sensibilidade, sentindo, eu não vi isso aí escrito em lugar nenhum, sentindo, chakra causal, regula o teu processo de sensibilidade, tá? O teu processo de sensibilidade, tá? É uma via aí, né? É uma via, de certa maneira, que consegue adentrar na sua psique, perfeito? É uma maneira da sua mônada, certo? Do seu espírito, por assim dizer, né? Que é o responsável, tá? Que é a origem da sua alma, tá? Ele consegue ter, de certa maneira, um controle, exercer uma autoridade sobre o seu grau energético. Perfeito? No meu ponto de vista. Perfeito? Então, assim, existem esses chakras aí. Tá? Nós estamos falando de coisa mais básica, né? Isso aí é muito difícil nós usar essa coisa aí. E é um processo, são um processo, você usa esses chakras cósmicos aí no meu ponto de vista, assim, corpos sutis, né? E, bom, nós trabalhamos com a teoria, né? Não vou dizer assim teoria, né? Mas, de certa maneira, eu filtro o grau de realidade de que existem, de certa maneira, 4 modalidades de sentir a sua energia, 4 campos, né? O seu elemento terra, certo? Né? Sua questão de materialidade, né? O seu elemento ar, seu elemento fogo, seu ímpeto, né? O ar, sua mente, né? Assim, o seu intelecto, né? Água, suas emoções, seu processo de sensibilidade, perfeito? Né? Dá para até falar que cada um desses representa um aspecto do seu corpo, né? São diversos corpos, né? Que são tipo assim, 4 frequências básicas, certo? Na modalidade de existência no universo que nós existimos. Né? Segundo as teorias aí, existem 7 superuniversos, perfeito? E nós estamos vivendo no 7º. E em um quadrante, em um subquadrante, certo? Em um quadrante que fica dentro de um subquadrante, né? em, em um hemisfério inferior de um hemisfério superior que existe, né? Onde habitam diversas consciências, né? Aí tá essas paradas relatadas no livro Durante, ó. Perfeito? Eu não manjo muito, isso aí não é minha área, eu não entendo nada disso daí, perfeito? Tá? O próprio Rodrigo Romo trabalha muito assim sobre essa perspectiva e tal. Nossa, tem um trabalho monumental sobre isso, perfeito? É assim, né? Assim, existem, cada um tá num nível de realidade, né? Cada um também tem sua obra para fazer, cada um tem seu trabalho, né? Mas assim, sabe, é bacana, né? Uma coisa bem bacana, fica, nossa, o que é isso, né? Mas então, gente, esses chakras cósmicos aí é a coisa assim que as pessoas, que nós aí não mexemos muito, entendeu? Nós, vou mandar um reiki aí, não, sabe, isso não rola muito, tá? Mas ali no coronário, tá, ali ó, aí nós temos a luzinha ali, né? Olha só, chakras de terceira a quinta dimensão, tá? Até o corpo mental inferior. Vamos lá. Né? Eu citei sete manifestações, certo? Da sua experiência corpórea, né? Que não necessariamente é física, mas pode ser, sei lá, astral. Né? Existem, tipo, 4 elementos, né? Que são, de certa maneira, maneiras da sua atuação energética ocorrer, perfeito? Na existência aí, na vida, certo? Eu tentei conceber a vida fora desses termos, mas aparentemente, né? Talvez, assim, sentindo a energia do Arcanjo Gabriel, tá? Não necessariamente foi ele que falou, mas sentindo, tipo, uma certa franqueza parecida com a dele, eu senti, cara, existem 4 elementos e não mais. Né? Tem o quinto é o éter, o quinto é o espírito. Tá? Vamos fazer uma alusão aí. Tu vai acender uma vela. Quando tu acender uma vela, tu vai ter os 5 elementos na tua frente. Tá? Tu vai ter o elemento terra, que é a cera da vela. Tu vai ter o elemento água, que é o líquido da vela. Tu vai ter o fogo, que é o fogo que está queimando. Você vai ter o elemento ar, tá? Né? Que é o quê? Que é a fumaça. E tu vai ter o quinto elemento, que é o quê? O éter, o espírito, o teu desejo, a tua vontade, perfeito? Tá? Então, assim, a vida ocorre nesse gradiente, né? Então, olha só, olha que coisa interessante. Do meu ponto de vista, tá, da verdade que eu partilho, existem, assim, 7 corpos, né? O teu corpo físico, o teu duplo etérico, né? Que é como se fosse um corpo, uma massa energética, tá? Que ela acaba coligando, acaba grudando o teu corpo astral no teu corpo físico, você tem essa experiência humana. Você está encarnado, você fica incorporado no seu corpo físico. E aí existe do seu corpo astral, né? Que nós chamamos aí, o pessoal também chama de quarta dimensão, né? Existe, tá? O seu corpo mental inferior, tá? É como se fosse assim, você já não tem uma individualidade. Você vai perdendo isso. Você vai se concebendo a um nível mental. É como se você fosse um semideus, certo? Você está tendo uma experiência de deidade, certo? Você é pura força psíquica. Você plasma um corpo, sei lá, entendeu? Um espírito livre, perfeito, né? Então, aí, no meu ponto de vista particular, eu já começo a conceber isso como quinta dimensão, certo? Que o pessoal fala muito hoje em dia. E aí nós temos o corpo mental, certo? Superior, né? Que eu acho que me veio uma intuição, talvez até nona dimensão, sei lá, é tudo D, 9D, 6D, essas coisas aí. Eu não manjo muito disso, certo? Né? Até eu tento ler essas coisas aí, não é um negócio muito preciso. Do meu ponto de vista particular, eu acho que existem até 12,
né? Assim, tipo, na 12ª os arcanjos vivem, né? Mas assim, gente, né? O Rodrigo Romo, nos trabalhos dele, né, diz que existem, acho que, por exemplo, que o Arcanjo Miguel estaria situado na 35ª, né, na dimensão 35, né, ou o que é isso, né, então assim, né, vale a pena trabalhar com amor, né, com a entidade, pedir para as entidades trabalhar com a sua intuição, trabalhar com o empoderamento, né, questionar as entidades, né, Arcanjo Miguel, meu mentor, o que eu tenho que fazer na minha vida, como que eu posso evoluir, como que eu posso melhorar, sabe, esse contato, essa amizade, né, sabe, é muito bacana isso, perfeito? Então, gente, nós temos aí o corpo mental superior, que, no meu ponto de vista, são as ordens já, né? Por exemplo, as ordens, né? O pessoal fala Melquisedeque, coisa arada, aí são as consciências que constroem universos, né? Campo mental superior são consciências que constroem universos, né? Que criam dimensões, que administram universos, mestres ascensionados, né? São consciências aí propriamente cósmicas que não habitam em mundos. Nós habitamos em um mundo, né? Nós habitamos aqui no planeta Terra, com corpo físico. Tem consciências que de certa maneira, são, de certa maneira, são espíritos de planeta, né? De certa maneira, fazem a manutenção energética em planetas, mas não necessariamente habitam dentro de um corpinho físico, não. Habitam no planeta, mas de uma maneira coletiva. Tem consciências que habitam em universos, né? De uma maneira livre, e tem consciências que criam universos, espíritos que criam universos, entendeu? É um negócio meio doido, certo? Mas é para ser assim mesmo. E aí, nós temos já o corpo, né, o que o pessoal chama, se eu não me engano, acho que corpo búdico e corpo átmico, né? Alguma coisa assim. Búdico é você, por exemplo, né, entendendo o teu propósito na criação, você como espírito que foi de certa maneira manifesto por Deus, né, entender o seu propósito de uma maneira individualizada dentro da força criadora, certo? Né? E o último corpo aí, né, o corpo acho que é átmico, átma, né, pode ser que eu inverti as ordens, no ponto de vista, é na verdade aí você se expandir, se fundir, se expandir dentro da força criadora. Você se dissolver tua individualidade de certa maneira e se integrar. Né? Eu consigo conceber isso no meu corpo mental. Perfeito? Então aí, olha só que interessante. Né? Eu ia fazer uma narraçãozinha aqui das imagens que eu coloquei, eu já estou 12 minutos falando para vocês. Né? Mas fazer o quê? Eu trabalho assim. Né? Eu trabalho com profundidade de certa maneira, perfeito? Então, olha só. Né? Aí nós temos, né, até o corpo mental inferior. Né? Ali. Né? Então, assim, de terceira dimensão até a quinta dimensão. Se eu tentar ver seres de quinta dimensão, eu sinto que eles têm chakras. Eles têm um corpo energético, uma força muito maior. Né? São seres de pura energia, mas eles têm esses 7 chakras. Perfeito? Então aí nós temos o nosso campo áurico. Né? Se eu ver vocês na rua, eu vejo que ao redor de vocês, eu vibro a minha mente em vocês, eu vejo, né? Que vocês têm tipo uma bolinha, uma bolha assim, ó. Dentro dessa bolha eu vejo tipo a cor de vocês, no arco-íris ali, cor da áurea, certo? Né? E prânico, o que é energia prânica, tá? Prânico é tipo assim a energia do sol, né? É energia de luz, certo? O que é energia telúrica? É energia da Terra, né? Certo? Embaixo dos pés de vocês tem um chakra que se chama estrela da Terra, perfeito? Tá? Ele tá fora aí do quadrante, mas enfim. Então é uma energia que vem de baixo para cima do planeta, tá? Uma energia assim mais telúrica, certo? E uma energia que vem de cima para baixo, entre aspas. Né? Na verdade, é tudo de dentro para fora, porque nós estamos conectados o tempo inteiro na própria existência. Não existe fora. Né? Não existe nem embaixo, nem esquerda, nem direito. O que existe é dentro. É tudo uma relação de conexão dentro. Né? Nós estamos com o nosso corpo físico vibrado. Né? Nós estamos com nossos corpos sutis vibrados dentro dele e vice-versa. É tudo uma cebola, na verdade. Né? Não existem pontos cardeais. Né? O que existem, na verdade, são referências, né, de magnetismo, né, aqui no corpo físico. Então, portanto, eles existem. Né? Mas o astral não tem porra nenhuma, com todo respeito. Tá? Isso aqui é eu falando, tá? Eu posso estar falando besteira aí, mas é a verdade que eu partilho. Perfeito? Então aí temos cor da áurea. Tá? Então agora nós vamos virar a página. Olha só que coisa bacana. E em complementação, eu trabalho com 7 corpos sutis. Né? Mas, assim, eu já vi, acho que até o próprio Rodrigo Romo falando que existem 70 e tantos corpos sutis, acho que até a entidade, o Pena Branca, né, o caboclo Pena Branca, falou que existem 49 aí por aí, e eu fico boiando, tá? Né? Mas assim, cada um tem uma verdade, cada um traz uma verdade, cada um traz uma vertente, eu acho que é muito melhor você entender todas, né? E ver o que vai servindo para você, assim, sabe? Né? Até porque nós não conseguimos mudar a verdade do próximo, é perca de tempo, né? E muito bem foi, acho que ensinado lá no canal Comunicação Espacial, né? Um canal muito bacana. Perfeito? Então, é isso daí, né? Cada um está... A verdade, na verdade, é o tempo da consciência do indivíduo que se apresenta a ele mesmo.
Não tem como ensinar alguma coisa para você. Não. É a tua consciência que se aprende perante você mesmo. Entendeu? Então, você se vê através da sua própria consciência. Né? Muitas vezes, você fala com uma pessoa, mas você fala com uma pessoa, mas, na verdade, ela não, ela não lhe escuta. Você fala com ela, mas ela não lhe ouve para lhe escutar. Não, não, não. Ela lhe ouve para lhe responder. Entendeu? Ela capta as suas palavras não para filtrar dentro dela. Não, é simplesmente para ficar jogando a língua dela para fora. Entendeu? Né? Tu fala alguma coisa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entende? Não é algo profundo. Perfeito? Não é algo que vai germinar, não tem raiz nesse caralho aí. Entendeu? Então, olha só que interessante. Cada um dos 7 pontos de conexões básicas nos remetem ao nível de filtração mental da própria realidade, ao nível de experiência psíquica natural. Tá? Vamos lá. Fui eu que escrevi isso aqui, fui eu, mas eu estava, de certa maneira, com inspirações profundas, né, relacionadas aí ao próprio Arcanjo Rafael. Aparentemente, não é que eu sou canal, não é que eu estava canalizando ele, não, não, não. É, de certa maneira, uma inspiração empática. Eu sinto, eu tento, Rafael, qual é a tua opinião sobre isso, isso, isso? Aparentemente, eu recebo uma informação, né, e eu escrevo. Então, foi isso que aconteceu, eu escrevi alguma coisa ali, tá, né, e eu não sinto conexão comigo, de certa maneira, tá entendendo? Né? Então, tipo, realmente, quando tu escreve uma parada aí que aparentemente é de um espírito, não é tua, né? Tu olha, tu lê, tu vai ser, ixi, eu não escrevi isso aí, né? Então, assim, eu nem sei muito bem o que tá escrito aí, beleza? Eu vou dar uma lidinha aqui. Cada um dos 7 pontos, né, eles acabam nos remetendo ao nível de filtração mental da própria realidade. Ou seja, na realidade, né, nós acabamos experienciando, nós acabamos degustando a mesma sob 7 cores, 7 crivos, 7 experiências. Né, olha só que interessante. É que nem eu falei para vocês antes, né, com palavrinhas acho que um pouco diferentes. Vamos lá então, continuando. Falaremos do primeiro ponto de luz acima de sua cabeça. O chakra coronário é conhecido como coroa ou ori. Né? Segundo Rafael Arcanjo, nele estão contidas informações acerca de nosso caráter. Tá? Eu perguntei para o Arcanjo Rafael, tal, assim, eu iria escrever, Gabriel, iria escrever, eu, Dominus, escreveria assim, nossa, o chakra coronário nele, ele é como se fosse um chip, onde estão, de certa maneira, contido todo o nosso processo assim, vivencial, toda a missão que nós temos para viver no planeta Terra. Eu escreveria assim, Rafael, não, ele foi muito franco, ele falou, é nosso caráter. Agora, o que raios é caráter para o Arcanjo Rafael? Né? Então, assim, eu não sei, teríamos que pedir para ele. Se eu tentar sentir ele agora, né, assim, olha, todo respeito, mas ele me dá uma inspiração, tá? De que caráter é o teu reflexo. Quando quando você olha para o espelho, quando você se vê no reflexo do teu espelho, tu vê o quê? Essa coisa que tu vê é aparentemente o que o Arcanjo Rafael se refere como caráter. Olha só que interessante. Vamos lá então, primeiro nós vamos ler agora, depois nós vamos refletir. Né? Falaremos do primeiro ponto de luz acima de sua cabeça. Coronário. Em experiência psíquica humana, o chakra coronário vibra em frequência de sexta dimensão de consciência. Como força psíquica livre, ele vibra em sétima dimensão. A energia desse chakra guia nossa experiência enquanto seres encarnados em nível de consciência fractal, extremamente profundo. Tá? Eu não escrevo assim, né? Fractal, estamos encarnados, tal, posso até escrever, mas eu não escrevo assim. Tá? Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma refletida. Tá? Eu já volto aqui. Vamos lá então, gente. Né? Nós temos essa bola de luz aí, eu vejo uma cor muito branca. Né? Se eu assim, para tentar ver o eu superior das pessoas, né? Muitas vezes eu acabo tentando acessar o chakra coronário em cima da cabeça delas, né? Ali, só tipo de eu olhar ele, eu já vejo um reflexo, né? Eu faço esse som assim com a boca, por quê? É como se fosse de descrever que eu estou, de certa maneira, vendo uma entidade, né? O meu campo mental está captando, né, uma força, entendeu? De ordem externa, né? Um espírito propriamente, né? Então, assim, ele é algo relacionado à alma, ao propósito da pessoa, sabe? Né? Então, aparentemente, assim, o pessoal fala que ele é uma energia elevada, né? Então, aparentemente, tá? Né? Quando eu escrevi isso aí, eu tava junto com o Rafael, eu perguntei sexta dimensão, eu recebi as coisas, certo? Então, o segundo que eu recebi é sexta dimensão mesmo, tá? Pode ser diferente, tá? Cada um rolê, né?
Sexta dimensão, o que isso vai mudar na minha vida? Ah, sei lá, né? Mas apenas consta ali a informação, tá? Mas assim, é uma experiência em um grau diferente. É uma experiência bem diferente, certo? Né? E em força psíquica humana, sexta dimensão, né? Tipo, acredito eu, todo o teu processo de abstração, todo o teu processo imaginativo, todo o teu processo de alinhamento à sua energia natural, né? Todo, sabe? Muitas vezes o pessoal fala que nós temos que. O que é firmeza, gente? Firmeza é tô acendendo uma vela. Né? Firmeza é quando você emana uma energia, certo? Em um trabalho. Né? Ah, você deu uma vela aqui para eu ir bem na prova, você deu uma vela, né, para limpeza na minha casa. Isso é uma firmeza. Uma vela para o anjo guardião. É uma firmeza. O que é assentamento? Assentamento é tipo uma firmeza, só que ela fica fixa. Né? E com irradiações, com portais energéticos aí talvez diferentes. Por exemplo, eu vou fazer um assentamento. O pessoal fala muito assentamento de Exu. Né? Mas vamos lá. Não é a minha área, tá? Né? Um assentamento para anjo, certo? Um talismã, um talismã, você faz ali, você abre um círculo mágico, você traça um símbolo, um altar. Um altar é uma espécie de assentamento, né? Então, para que serve isso daí, certo? Né? Isso aí, de certa maneira, é para você ancorar energia. Só que, ao mesmo tempo, você é uma energia, você já está ancorado. Você já está ancorado, né? Com suas conexões aí. Né? Só que faz parte do meu trabalho também quebrar a crença. Entendeu? A minha energia, eu detesto crença, essa crença louca. Se eu trabalho com fé, por que eu tenho que ter crença? Entendeu? O que é fé? A fé é Deus existe. Deus existe, as energias existem e vamos nos alinhar com elas, né? Vamos encontrar essas energias dentro de nós, através da nossa frequência interna natural, certo? Né? Isso é fé. O que é crença? Não, para você se conectar com isso, tu vai ter que acender uma vela amarela. Não, você vai ter que acender uma vela amarela e rezar Salmo 91. Senão o anjo não vem. Isso é crença, tá? Então eu não trabalho com isso. Perfeito? Eu vim para quebrar. Eu vim para quebrar com isso. Perfeito? Até fico meio nervoso aqui, tá? Mas enfim, gente. Então, muitas vezes se conectar com o teu chakra coronário é assentar tua energia, tá? É assentar tua energia, tá? Né? Você se conecta no teu chakra, se tiver por exemplo, um obsessor ao teu redor, só tu sentir esse chakra teu, quando tu sente ele, quando você foca nele, a velocidade dele acelera, ele gira mais rápido, ele joga uma radiação de luz mais forte. Então, se tiver um espírito negativo, entre aspas, assim, próximo a você, ele toma um cagaço, toma um corridão, se afasta, ele sai do teu campo, entende? Na minha experiência, tá? E eu não sou de ficar julgando o obsessor, né? Até porque o obsessor todo mundo já foi, né? Segundo as entidades aí, né? Eu não vou criticar eles. Ah, tem um obsessor, vamos matar ele, vamos destruir ele, vamos pegar a espada do Miguel e tirar ele. Não. Muitas vezes eu tento chamar um arcanjo, Cassiel, né? E tentar encaminhar. Né? Tentar encaminhar o ser, tentar ver. Mas antes de querer chamar um arcanjo, chamar o anjo para vir tirar o obsessor de mim, não. Eu entendo que, bom, para existir um obsessor tem que existir um obsediado. E o que ele está... Ele só consegue me obsediar pelo meu descuido interno, certo? Pelo mau uso da minha energia interna, certo? Por eu não administrar muito bem a minha energia. Então ocorre o processo de sintonia. É uma grande batalha, né, que eu vivo na minha vida aí, né, de tentar não dar sintonia. Né? O dever de nós não darmos sintonias com coisas externas é nosso. É nosso. É nosso. Então esse é o ponto crucial, né, gente? Isso que é o tal do livre-arbítrio, né? É a responsabilidade de, olha só, você tá vendo que tu tá dando sintonia. Essa, né, não vou nem falar a livre-arbítrio, né, mas liberdade de escolha que nós temos, perfeito? Continuando aqui então, mas qual é mais importante sentirmos? Os mestres falam no chakra cardíaco e outros mestres falam no chakra coronário. Qual chakra nós temos que vibrar? Qual chakra nós temos que sentir, gente? O coração ou a mente, né, assim? A coroa, o ori, o chakra coronário. Qual que nós temos que sentir? Olha só, simples. O coronário guia as nossas experiências, nossos caminhos, e o cardíaco, a nossa virtude. Arcanjo Rafael se referiu à energia de esperança, né? Assim, o Rafael não falou que é a nossa virtude. Arcanjo Rafael falou esperança. Ele falou que o chakra cardíaco guia a nossa esperança. E eu achei meio esquisito, entendeu? Achei meio esquisito. Então eu tentei sentir, eu vou colocar virtude. Coloquei virtude, mas coloquei, abre parênteses, esperança. Tá? Esperança. Então, muitas vezes, sabe o que você tem que sentir agora na tua vida? Esperança. Sabe? Tu sabe que teus caminhos estão alinhados, tá? Tu tá alinhado.
né, no teu coronário, tá alinhado na tua cabeça, tá alinhado no teu, o pessoal fala ori, tá alinhado. Mas será que talvez não é momento de tu se desvencilhar um pouco das polaridades, né? E se acalmar um pouco, né? Será que tu não precisa um pouco de esperança na tua vida? Né? O brasão verde, né? A brasa verde, a energia do Rafael, né? Vejo também laranja, cinza, né? Mas ele é um ser que eu vejo, de certa maneira, verde também, né? Então é bem interessante, sabe, gente? Opinião pessoal do Dominus sobre as sensações do chakra. Expansão da psique, né? Em níveis variados, certo? O que acontece quando você se conecta com o teu chakra coronário? A tua psique, a tua mente, né? Assim, a tua força energética, né? Mental, da tua consciência, assim, ela se expande em níveis diversos, né? A tua percepção se expande, tá? Você sente boa sensação, tá? Uma sensação de anestesia, tá? De certa maneira, as dúvidas, né? O teu processo de dúvida, de choque. Ai meu Deus, o que eu faço? Não deu certo. Isso some. Sabe? Some. Você fica neutro, você fica até mesmo frio, assim. Pelo menos a minha experiência, tá? Tu fica conectado, assim, nossa, tu fica, você usufrui teu emocional de uma maneira totalmente harmônica, você fica, é como se você estivesse assistindo um filme dentro da tua cabeça. É Netflix 2.0, né? Netflix 5D, né? Fica dentro da tua própria cabeça, entretido com o teu emocional, sentindo as coisas. É como se, nossa, é maravilhoso, sabe? Inclusive já tô 25 minutos falando para vocês de energias desse próprio chakra. Eu acabo expandindo o meu também. Então, né, eu fico gaguejando, demora mais para me falar. Porque eu fico sentindo tudo que eu falo assim, né, o corpo acaba não respondendo muito, perfeito? E aí, olha só que coisa interessante, né? O arcanjo Rafael, ele recomenda que cada um estude a sua própria energia, né? Cada um estude a sua própria energia. Ah, Gabriel, como que faz para se conectar coronário e tal? Você tem que fazer esse processo, né? Se você quiser, você pode até visualizar um processo de hipnose, né? Certo? Né? Seria muito bom se vocês já conseguissem se conectar conseguissem visualizar o próprio arcanjo, né? Daria para vocês tentar visualizar a mão do próprio anjo vindo, encostando na cabeça de vocês, né? Mas enfim, foi uma intuição que me veio aqui, tá? Então, assim, nesse processo aí, é bem interessante, talvez vocês tentarem aprender a sentir os chakras. Sentir os chakras. Estilo Reiki, né? Você apenas sente e deixa fluir. Então você foca a sua atenção em cima da tua cabeça. Fica sentindo, sentindo, sentindo. Recomendo antes disso fazer uma oração para os mentores de vocês, tá? Né? Para Deus, sei lá o que você acredita, entendeu? Né? Recomendação aí do Dominus, certo? Perfeito? Então olha só, estude a sua própria energia, né? Então, por isso que eu digo que parem de ler livros, gente. Porque você tem que entender que quando vocês forem ler um livro, vocês estão se lendo e se reconhecendo através do livro. E muitas vezes você lê um livro e fala que gostou do livro quando você concorda com o livro. Mas quando você concorda com o livro, é quando você encontra algo seu, mas dentro do livro. Perfeito? Então, acabou de sair a imagem aqui da tela. Aqui no meu caso, vocês estão vendo a imagem ainda, tá? Mas eu falei no final algo de que o assunto é bem grande, mas eu resumi bem, tá? Então o assunto é tão grande que eu fui apenas falar para vocês, né? Fazer um videozinho para postar no Reels e não foi possível. Não foi possível, certo? Por quê? Porque eu sou a minha energia sim, gente. Energia sim, né? Falo bastante, cara, franco, tá? E saiu esse vídeo aí. Perfeito? Ficou uma maravilha.